Cerca de 15 dias atrás, o pastor Silas Josué faleceu de câncer. Ele descobriu a doença em 2023 e veio passando por tratamento, mas infelizmente ele não resistiu ao avanço dessa doença, que basicamente é considerada sem cura, e faleceu no dia 15 de dezembro. A notícia do seu falecimento pegou muitos fiéis de surpresa, que inclusive fizeram comunicados de pesares nas redes sociais, lamentaram a perda repentina e parecia que ele era muito amado ali por todos aqueles que o conheceram como amigo, como fiéis, e houve também uma grande lamentação por conta dos parentes. Só que ainda no velório, o corpo ainda não havia esfriado, descobriram que ele havia mudado o estatuto da igreja. Justamente por conta da doença que ele tinha, sem saber se curaria ou não, indicou o genro como sucessor na presidência da Assembleia de Deus de Santo André. Após ter enterrado o pastor, houve então ali uma reunião onde passaram a debater esse assunto e houve então um grande bafafá. Claro que sabe-se que a administração da igreja é algo que traz, além de um certo status dentro da congregação, também é uma situação onde se rola muito dinheiro e fica então, depois do falecido, muitas pessoas querendo assumir tudo isso, ter o controle, pois os fiéis e aquilo que se prega passa a não ser mais tão importante, além dos bens que a igreja agregou a si nos 30 anos aí que teve o ministério regido pelo pastor Silas Josué. Agora fica ali os fiéis debatendo com o genro que deve assumir, mas aí estão esperando aí uma nova eleição para que volte ao estatuto normal, porque o normal é que haja uma eleição onde se escolhe o presidente, os tesoureiros e afins. Vocês vão assistir o vídeo na íntegra agora, sem interrupção nenhuma, para vocês entenderem aí essa disputa pelo legado do pastor Silas Josué, que ao meu ver também não teria, agido corretamente quando soube que teve essa doença aí, que lutou contra ela e saberia que fatalmente não sobreviveria a ela. Agora está aí familiares e até membros da igreja lutando para assumir o controle da igreja que foi fundada aí há mais de 30 anos. Proibindo ligar o som é porque o senhor tem alguma coisa para esconder. Eu também sou advogado e preciso falar isso que eu estou pensando. Então, por favor, liga o som. Agora, se não tem o que esconder, se tudo é transparente, ligue o som. Deixe os pastores falar com a igreja. Exatamente. Temos direito a saber. O estatuto da igreja diz que as assembleias gerais são realizadas pelos membros. Então os membros têm direito a saber, irmãos. Está aqui, eu estudei, como advogado eu estudei o estatuto. E aí, vai ligar ou não vai ligar? Então assim, os pastores, eles têm o direito de falar. Então liguem o microfone. Ah, tá coagindo eles. Eles são funcionários. Por que os membros não podem saber? Por que os membros não podem ouvir? É porque está se revelando. Olha lá. Mano, é simples. Tem 60 pastores ali em cima querendo falar. O Leandro fugiu. Quem que vocês vão ouvir? Liga o som! Encheu meu armazenamento. Eu tô gravando. Eu vou abrir. Vou pegar o celular do Biel. Pega. Aí esse povo que não sabe nem o que se trata, quer Exatamente. tomar as cores.
Amiga, se você puxar, eu vou com você. Isso! Uma vez que o som está sendo cerceado, eu vou tentar usar a minha voz para explicar para vocês exatamente o que está acontecendo. Glória a Deus! Eu vou ler para vocês a princípio o estatuto que fez com que o nosso pastor de saudosa memória, que não queríamos que nada disso estivesse acontecendo, amamos o pastor Silas, honramos o pastor Silas até o último minuto da vida dele, fomos leais a ele, todo esse ministério. É verdade. Os pastores não brincam de ser pastores. Nós estamos aqui há 32 anos ao lado do pastor Silas. Como é que o pastor Silas foi eleito? Em 1992, quando o pastor Luiz Almeida Nascimento passou mal em cima deste púlpito, faleceu no dia seguinte. O ministério da igreja, conforme rezava o estatuto até então, ele se reuniu e escolheu o pastor Silas como presidente da igreja, e foi até sábado último, e ele repetiu nesse púlpito muitas vezes o que vocês ouviram: eu sou legítimo, eu fui eleito e era, acertando ou errando, o nosso pastor, ele foi um pastor legítimo até sábado passado. Sim. O que a igreja diz nesse estatuto que eu tenho em mãos? Uma alteração de 2010 diz que, para que houvesse alguma alteração desse estatuto que elegeu o pastor Silas, precisava ser convocada uma assembleia com 2/3 da igreja sede para aprovar uma alteração de estatuto. Vocês participaram? Não! Nós estamos participando! Okay. Ocorre que, em maio de 2023, pastor Silas chamou a mim, pastor Eliel, pastor Chiquinho, pastor Ronaldo, pastor Leandro, e nós estivemos reunidos na sala de reuniões para tratarmos de alteração no estatuto. Qual era a preocupação do pastor? Com as novas ideologias, a igreja precisava se resguardar. Quando ele apresentou a minuta do estatuto, nós começamos a estranhar algumas coisas que estavam lá. O pastor disse: se eu estiver mentindo, nós temos a diretoria que está aqui, que estava presente. O pastor disse o seguinte: nós temos até o final do ano para fazer essas alterações. Depois nós conversamos sobre isso. Ok, pastor, tratamos de outros assuntos relacionados ao ministério. Acontece que, em meados de agosto de 23, eu nas minhas atividades, pastor Eliel nas suas atividades, fomos procurados por alguém, um motoqueiro, que foi ao nosso encontro: olha, você precisa assinar um documento urgente para o pastor. Na boa fé e confiança do meu pastor, eu assinei um documento. O pastor Eliel assinou um documento, e outros assinaram o documento. Então nós temos um estatuto que está assinado por mim. O que diz esse estatuto? O que diz esse estatuto? Ele sofreu algumas alterações. Primeira alteração: na morte do presidente, o primeiro vice-presidente assume automática e definitivamente, sem necessidade de eleição, sem necessidade de escolha da igreja. A igreja tem que silenciar. Vocês não têm voz. Vocês que sustentam a igreja, vocês que contribuem com a igreja, vocês não têm voz. No estatuto anterior, era previsto 2/3 da igreja sede. No estatuto presente, 50 pessoas na primeira chamada. Na segunda chamada, 30 minutos depois, quantas pessoas estiverem presentes? Em 3 pessoas. A gente elege um estatuto, elege um presidente e muda tudo. No universo de 8 mil pessoas no nosso campo. Tá certo isso, queridos? Não! Pior do que isso, pior do que isso. A assembleia que consta no estatuto foi realizada no dia 1º de julho de 2023, um culto de ceia aqui na sede. Nós temos gravado que o pastor presidente, o único que poderia, 1 de julho, pastor presidente, o único que poderia convocar e dirigir uma assembleia ordinária ou extraordinária, ele estava enfermo, e está gravado isso. Ele não estava presente. Ele não estava presente. Esse estatuto, essa assembleia foi realizada das 21 horas às 22h23, conforme está registrado. Pastor André, cadê o pastor André? O senhor, por gentileza, redigiu a ata dessa assembleia extraordinária? Está constando lá que
pastor Oséias redigiu a ata. Isso é uma fraude. Isso é crime, meus irmãos. Isso é crime. Foi usada uma lista de presença de um culto qualquer que não tinha um pastor a não ser pastor Oséias presente. Só tinha pastor Oséias presente. Então, queridos, espera aí, deixa eu concluir. O nosso estatuto rezava que, para que houvesse uma alteração de estatuto, 2/3 da igreja sede precisaria estar presente. Quantas pessoas assinaram essa lista falsa e fraudulenta? 49 pessoas, só um pastor. Como é que é uma reunião, Assembleia Geral Extraordinária? Só um pastor. Essa lista foi garimpada em algum lugar. Isso é crime. Vocês assinaram coisas que vocês não concordavam. Se eu assinei infantilmente uma mudança de estatuto na confiança do meu pastor, a assinatura de vocês, ela foi pega aleatoriamente e fraudulentamente. A oração que a pastora Michele fez, o que é paz? É o que a gente quer, meus queridos. Esses pastores não vieram aqui, não deixaram as suas congregações para arrumar confusão com ninguém. Exatamente. O que a gente quer, legalidade e legitimidade. Perfeito. Nós procuramos pastor Leandro, pastor Eliel procurou pastor Leandro essa semana para a gente conversar, para não acontecer isso aqui. A gente quis evitar isso aqui a todo custo. Porém, nós não fomos atendidos. Nós não fomos ouvidos. Pior, queridos, domingo passado, nós estávamos aqui, com o corpo do nosso pastor ali. O pastor Leandro disse algumas palavras em oração que a gente estranhou. Eu prometo continuar. E a gente estranhou. Como é que você promete se você não foi empossado ainda? Nós tentamos argumentar com ele, ele não quis argumentação. Só que eles fizeram um documento, e o doutor Bruno protocolou no cartório essa semana, dizendo que a diretoria se reuniu às 23 horas de domingo passado. Eu saí daqui meia-noite, querido. O Eliel saiu daqui meia-noite, o pastor Chiquinho saiu daqui meia-noite. Não fui chamado para nenhuma reunião de diretoria. E eu sou diretor dessa igreja. Mais uma vez, se houve erros atrás, ele é um bandido, Então assim, Comprado, qual que é a né? nossa proposta? Que esse estatuto criminoso, ele seja anulado. A gente volte ao status quo anterior. Nós não queremos tomar a igreja de ninguém, até porque ela não tem dono. É isso mesmo. Exatamente. Glória a Deus. A igreja não tem dono. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos tomar de ninguém, ela não tem dono. Não tem a mãozinha. Que dó. E foi dito nas palavras do pastor Leandro domingo passado, que eu concordo, que Deus não dá igreja para pastores, Deus dá pastores para a igreja. E o que a gente quer, que é só isso. E esse estatuto fraudulento, mentiroso, posso até dizer criminoso, ele seja anulado e a gente volte ao status anterior. Esses pastores se reúnam, escolham dentre eles, inclusive o pastor Leandro, pode colocar o nome dele para ser eleito. Nós não estamos tirando ele, não. Ele coloca o nome dele. E eu digo para vocês, se ele for eleito, Vai ter 2 votos. esse ministério vai dar Fernando respaldo e- para ele. Só que ele tem que ser legítimo. Perfeito. Esse ministério vai respaldá-lo. E assim como a gente trabalhou com o pastor Silas, vai trabalhar com ele também. O que a gente não quer é ilegalidade. O que a gente não quer é usurpação de poder e usurpação da igreja que é de Jesus Cristo. A igreja de Santo André, ela tem 90 anos. O pastor Silas deu a sua preciosíssima contribuição por 32. Só que 58 anos antes de pastor Silas chegar, ela já existia. E ela vai continuar existindo. Amém. É só o que a gente quer. Nada mais do que isso. Esse ministério não veio aqui para causar confusão. Nós pedimos aos pastores para vir aqui para mostrar que o ministério, ele está unido e coeso e só quer a verdade. Amém. Amém. Então, esta é a verdade do que eu falei para vocês. Eu estou com os documentos em mãos. Se alguém quiser ver, tem outras coisas aqui que não são pertinentes, tá? Mas essa é a verdade do que foi alterado em relação à sucessão da presidência da igreja. Irmã, a gente veio aqui para buscá-los, para um entendimento, para que a gente, consensualmente, a gente anule isso.
Se eles não quiserem, nós vamos ter que ir para a justiça. Infelizmente, a gente não quer, é vergonhoso para nós. Primeiro, vergonhoso para nós ter um documento fraudado, mentiroso, criminoso. Para nós é vergonhoso. Agora, como é que você chega na beira de um juiz que não é crente e fala, olha, os pastores da igreja burlaram isso aqui. Nossa. Usaram documento falso, sabe, é vergonhoso. A gente fica com um consenso, uma conversa, tá bom, vamos rasgar esse negócio, vamos voltar ao status anterior, vamos reunir, vamos fazer a eleição, e pronto, acabou. Quem ganhar, irmãos, não tem problema, quem ganhar é o presidente e acabou. Não tem dificuldade. Mas nós não podemos simplesmente fazer aqui, irmão. Ele tem que fazer. Tem que ter um consenso, porque assim, o pastor Leandro, ele está de posse desse documento, e ele quer fazer valer esse documento. Está escrito, ele quer fazer valer. Só que esse documento é nulo de origem. A gente só vai perder tempo, a gente só vai gastar dinheiro com advogado, né? E passar vergonha na justiça. Porque como é que uma igreja, Assembleia de Deus, de 90 anos de existência, não consegue resolver as suas pendências e vai para as barras da justiça? Faça-me um favor. É muito vergonhoso o negócio dele. Mas infelizmente, se não houver da parte do pastor Leandro, com a pastora Michele, um entendimento, tá? E a gente quer dizer mais uma coisa aqui, queridos. Independente, se o Leandro não ganhar a eleição e qualquer um desses pastores aqui for eleito, a pastora Margeri jamais ficará desamparada. Sim. Ela terá cuidado até o último dia dela. Tá? Esse ministério se compromete. A gente tem cuidado de outros pastores que não foram presidentes. Como é que não cuidariam da pastora que a gente tanto ama? E assim, o que eu estou dizendo para vocês aqui, não tem nada pessoal contra o pastor Leandro. Não tem nada pessoal contra a pastora Michele, contra quem quer que seja. Nós estamos aqui em busca da legalidade e legitimidade, nada mais do que isso. Tem alguém? Algum pastor quer falar? Você vai falar demais. Pastor Rogério. Sim. Irmão, a eleição é o seguinte: o ministério se reúne, foi assim que o pastor Silas foi eleito, tá? O ministério se reúne. Em tese, todos os pastores têm direito a voto. Só que se todo mundo se candidatar e votar nele, ninguém vai ser o presidente. Sim. Então a gente vai escolher entre nós 2, 3 e colocar o nome do pastor Leandro também, para ele concorrer. E vamos submeter ao ministério. Ministério escolhendo, a gente traz para vocês, igreja. Irmão, ministério escolheu esse nome, ok? E vocês dão ok ou não ok? Vocês têm voz e precisam ter voz. Sim. Amados irmãos, todos ouviram? Sim. Amém. Eu estou no tempo dentro, irmão. Há muito tempo a igreja deixou de ser soberana. Hoje não é mais soberana. Eu estou vendo que a partir de então a igreja está sendo soberana. A igreja escolhe, a igreja que manda. Eu acho que o pastor não tem que mandar na igreja. O pastor tem que ter o salário dele, entendeu? E ele viver do salário. O ministério é resolver. Vamos quebrar isso aqui, o ministério tem que ter. A igreja tem que aprovar. Então nós somos aqui, nós somos igreja. Deus quiser, muito obrigado. Quem que sustenta a igreja? São os membros. Amados, E o dono é Deus. nós trabalhamos arduamente para preservar o nome do nosso pastor, a família do nosso pastor e mais que isso, a igreja que o nosso pastor conduziu por 32 anos, como os demais homens de Deus que presidiram sobre esta casa, deixando claro que o nosso intuito como ministros do Evangelho que Deus constituiu sobre esta igreja, o que nós queremos é preservar a igreja que nos foi confiada como a noiva do Cordeiro, como a igreja que tem um chamado para o ID de Cristo e que é soberana, porque o Senhor dela se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor coloca homens, tira homens, para que a sua obra seja conduzida com temor
e tremor. Não é nada pessoal. Mais uma vez reitero o nome de todos aqueles ministros que ali estão e essa diretoria que Deus constituiu pelo nosso saudoso pastor Silas. O que nós queremos é a verdade estabelecida, porque o pai da mentira, esse sim, advogado Bruno, este sim é Satanás, aquele que mente, é o pai da mentira. E nós não somos filhos dele, nós somos filhos do Deus vivo, soberano, que enviou Jesus e esse fundou esta igreja. E nós vamos preservá-la a qualquer custo, de joelho no chão, jejum e com a verdade. Amém. Que Deus abençoe a todas as famílias. Glória a Deus. Com certeza. Irmãos queridos, posso falar? Agora você quer falar? Manda ligar o microfone. Não pode falar. Os pastores ficaram sem microfone. Mas deixa eu falar, é bom a gente ouvir. Que aí desmascara as igrejas. Irmãos, nós não seremos furtados. Tá? Ai, meu Deus! Tranquilo. O estatuto é legítimo e é legal. Mas foi votado por quê? Ai, meu Deus! Obrigado. Foi votado por quê? Obrigado. 60 pastores estão mentindo! Eu só 60 queria pastores dizer uma mentindo! coisa. Eu sei que tá todo mundo muito nervoso no momento. Nervoso tá você! Eu só queremos a Eu gostaria, se possível, que vocês se acalmassem. Tá? Nós precisamos ainda respeitar a imagem do nosso pastor. Ai, meu Deus! E você foi no cartório, né? Tava tão triste. Não é nem isso, Tá irmão. bom? Não é nem isso, ó. Irmãos, obrigado. Eu vou pedir para apagar as luzes agora, por gentileza. Tá? Por favor. Vai censurar! Irmãos, em respeito. Por favor, Está amado. dizendo que respeitou o luto, o momento do pastor. E nos retirar? Só que o pastor estava sendo velado no domingo e fizeram esta pretensa reunião que não convidaram a diretoria lá no gabinete enquanto o pastor estava sendo velado. Não é E verdade. está Não é verdade. Tá? Não é registrado em Nós cartório. tem que ter coragem, Está né? registrado em cartório, eu tenho isso, irmão. Mas aí é coisa pessoal. O pastor estava sendo velado. Irmãos, eu tenho isso de cartório, eu tirei diretamente do cartório. Enquanto o pastor estava sendo velado no domingo, o senhor Leandro, Michele e o advogado, o Dr. Bruno, reuniram-se aqui dentro, não sei aonde, qual sala foi, dizendo nesse documento que era para informar a diretoria que o pastor havia falecido e que agora, a partir de então, conforme o estatuto que eles fizeram, que a partir de então ele era o pastor presidente. Assinou esse documento como pastor presidente, vitalício, erradamente o senhor Bruno assinou o documento e nem prestou atenção, já como segundo vice-presidente, está no documento. O advogado que terrível viu. O Bruno está como segundo vice-presidente. Ela mal frequenta a igreja. O pastor Silas que ainda estava sendo velado. Isso assim é desrespeitar o pastor. O pastor Oswaldo Anastácio quer dar uma palavra. Por favor, pastor. Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Eu estou aqui em Santo André há 58 anos. Fui separado para pastor de uma forma bastante